Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, vamos fazer a correção dos exercícios do nosso livro? Então, eu passei para vocês aí os exercícios, né, do livro das páginas 134 até 137, né? O assunto é conto, tudo bem? Nós vimos que o conto, né, é um gênero textual caracterizado pela presença de um narrador que escolhe um foco narrativo e um ponto de vista a respeito da história, né? Ele desenvolve um enredo ou trama que localiza a ação no tempo e no espaço. Então vamos lá, vamos fazer a correção. Número 1. Observe como o narrador de cada conto lido inicia a história. 1. Quando o tio Victor chegava de Benguela, as crianças até ficavam com vontade de fugar à escola só para ir lhe buscar no aeroporto dos voos das províncias. A maca é que ele chegava sempre a horas difíceis e a minha mãe não deixava ninguém faltar às aulas. Então, era em casa, a hora do almoço, que encontrávamos o tio Victor. 2. Eu estava a almoçar sozinho num restaurante, como tanto gosto de fazer, a meio do dia de trabalho. Letra A. Como os dois contos apresentam já no início o foco narrativo escolhido? Em um, o narrador usa pronome possessivo minha. Em dois, usa o pronome pessoal eu e o verbo na primeira pessoa. O foco narrativo é em primeira pessoa nos dois contos. Letra B. Há uma diferença nos verbos usados nos dois trechos. Encontrávamos e gosto em dois. Então, gente, olha só. Há uma diferença nos verbos usados nos dois trechos. Encontrávamos em um e gosto em dois. Explique por que há essa diferença. Em um, o narrador fala dele e dos amigos, então usa a primeira pessoa do plural. Em dois, usa a primeira pessoa do singular, porque fala apenas dele mesmo. Letra C. Onde os fatos narrados se passam, há referências em muitos lugares. Os textos mostram deslocamentos? Justifique. Em um, na casa onde tio Victor chega em Luanda. Em dois, os lugares são restritos e toda a ação dos contos acontece no mesmo lugar, sem deslocamentos. Letra D. As narrativas se referem a fatos passados. Compare. 1. Quando o tio Victor chegava de Benguela. 2. Eu estava a almoçar sozinho no restaurante. Que tempo verbal é usado para iniciar as narrativas? Pretérito imperfeito. A escolha desse tempo indica acontecimentos pontuais ou habituais. Por quê? Acontecimentos habituais. O tio Vitor sempre visitava Luanda e o narrador do texto 2 frequentava o mesmo restaurante. Então, né, acontecimentos habituais. Por que os narradores escolheram esse tempo para começar os textos? Porque vão tratar de cenas habituais que sempre ocorriam da mesma maneira. Já era um hábito, né? Letra E. Que acontecimento quebra a continuidade do tempo em cada conto? Releia os textos para responder. Em um, a história contada por tio Victor sobre a piscina de Coca-Cola. Em 2, a chegada do cliente com o neto. Número 2. Releia estes trechos dos contos. Aí, gente, tem aí, ó. 1. Vai todo mundo, o tio Victor riu. Olhou para mim, piscou-me o olho. Vem um avião buscar a malta de Luanda. Preparem a roupa. Vão todos mergulhar na piscina de Coca-Cola.
Nós lá não bebemos desse vosso sumo, tangue. Ó Victor, para lá de contar essas coisas às crianças. A minha mãe chegou à varanda. 2. De mão nada com ele. De mão dada com ele, foi até o balcão e sentou lá em cima para que todos os empregados o vissem. Sorriu à volta e fez um gesto largo para o miúdo, indicando o mostruário onde repousavam a pescada para cozer ou fritar, o leitão frito ou quente da mealhada e as costeletas de vitela para grelhar, e disse: então escolhe lá o que queres almoçar. Letra A quem o narrador dá a palavra nesses trechos dos contos? Em um, ao tio Victor e a sua mãe. Em 2, ao senhor idoso, cliente habitual do restaurante. De que modo os narradores marcam o uso do discurso direto? Em um, o autor usa travessões. Em 2, usa aspas. C. Que efeito de sentido tem a inserção da fala das personagens na narrativa? A narrativa se torna mais viva, ganha movimento. Há também um efeito de veracidade em relação às personagens, porque elas ganham voz. Número 3. Com base nas observações feitas, elabore conclusões sobre o papel do narrador nesses textos em relação, letra A, à escolha da pessoa do discurso que narra a história. O narrador pode escolher narrar na primeira pessoa do singular ou do plural. Ao ponto de vista adotado. O narrador pode enfatizar seus próprios sentimentos e atitudes e expressar apenas seu ponto de vista. Nesse caso, é o narrador observador, ou pode enfatizar as ações, sentimentos e opiniões de outras personagens, usando o discurso direto. Nesse caso, é narrador-personagem. Ao emprego do tempo passado na narrativa. O narrador fala sobre acontecimentos passados. Pode usar o pretérito imperfeito para mostrar fatos habituais e que se prolongam no tempo, e o pretérito perfeito para mostrar fatos pontuais, geralmente importantes. A organização e seleção dos fatos. O narrador ele seleciona o que vai contar e pode dar mais importância e relevo a diferentes partes do texto. 4. Leia o trecho inicial de um conto da escritora Clarice Lispector, intitulado A Fuga. Começou a ficar escuro e ela teve medo. A chuva caía sem tréguas e as calçadas brilhavam úmidas, à luz das lâmpadas. Passavam pessoas de guarda-chuva impermeável muito apressadas, os rostos cansados, os automóveis deslizavam pelo asfalto molhado e uma ou outra buzina tocava maciamente. Quis sentar-se num banco do jardim, porque na verdade não sentia a chuva e não se importava com o frio. Só mesmo um pouco de medo, porque ainda não resolvera o caminho a tomar. O banco seria um ponto de repouso, mas os transeuntes olhava-na com estranheza e ela prosseguia na marcha. Letra A. Que personagem é apresentada nesse início? O que ela pode estar fazendo? Estou no número 4, tá, gente? Uma personagem a quem o narrador se refere como ela, que parece estar caminhando na chuva sem saber para onde vai. Letra B. Como é o ambiente onde se passa esse trecho da história? Que outros personagens aparecem? O ambiente é o de uma cidade durante uma chuva. Aparecem pessoas protegidas com guarda-chuvas e impermeáveis, apressadas, caminhando com o rosto cansado. C. Como se sente a personagem principal? Como as outras personagens interagem com ela? Ela sente medo, mas não liga para a chuva ou o frio. Tem a sensação de que os demais personagens, os passantes,
olham para ela com estranheza. D. Como o leitor conhece o ambiente da história, os sentimentos das personagens e as relações entre elas. Então, como, né, o leitor conhece o ambiente da história, os sentimentos das personagens e as relações entre elas. O leitor sabe de tudo isso porque o narrador conta. Ele é um observador que descreve o ambiente e sabe o que acontece com os personagens. Letra E. Qual é o foco narrativo do conto? Foco de terceira pessoa, tá? 5. No conto A Piscina de Tio Victor, a chegada do tio é um acontecimento que muda a rotina das crianças. Observe um trecho. O tio Victor continuou assim numa fala fantasmagórica. Vocês aqui da equipa do Tang não aguentam. A nossa piscina lá é toda cheia de Coca-Cola. Aí foi o nosso espanto geral. Dos olhos dos outros eu vi saía um brilho tipo fósforo, quase a acender a escuridão da varanda e a assustar os mosquitos. Nós, as crianças, de boca aberta, numa viagem de língua salivada, começamos a rir de espanto e gargalhamos. O tio Victor também. Depois rebentamos numa salva de palmas que até a minha passar. Letra A. Trecho, a oração narrada mostra um momento de impacto. Como a reação das crianças confirma esse impacto? Elas tiveram várias reações físicas, né? Os olhos brilharam, ficaram de boca aberta, começaram a rir e bater em palmas. B. Pode-se considerar o trecho em destaque como o momento mais importante do conto? Por quê? Sim, pois o momento em que as crianças ficaram impressionadas com a história e passaram a sonhar com Benguela. Número 6. Nos contos maravilhosos acontecem transformações que são impossíveis na vida real, mas fazem sentido na atmosfera de fantasia e encantamento própria desse gênero. Por exemplo, um sapo que se transforma em príncipe e a menina humilde se transforma em princesa. A abóbora se transforma em carruagem, né? No conto A Piscina de Tio Victor, letra A. Que transformações as histórias de Tio Victor causavam na vida das crianças de Luanda. As invenções de tio Victor levavam as crianças a sonhar e a fantasiar que a cidade de Benguela era um lugar mágico. Letra B. De que modo as transformações ocorridas nesse conto se diferenciam das transformações dos contos de fada? Nesse conto, as transformações ocorrem apenas na imaginação das crianças. Já nos contos de fada, as transformações se concretizam nos ambientes fantasiosos. 7. Os contos lidos nesta unidade abordam a relação entre crianças e adultos. Letra A. Que atitudes próprias da infância são retratadas na relação entre as crianças e o tio Victor. O conto A Piscina do Tio Victor aborda a alegria, a admiração e o entusiasmo das crianças diante das coisas simples, como os truques de mágica, os doces e as histórias, né? O conto O Velho de Alcântara mostra a alegria infantil de conviver com o avô, a espontaneidade do neto ao beijar o avô em público. Número 8. Porque a letra B, gente, do número 7, nós não iremos fazer, tá? 8. Os contos usam a linguagem literária. Observe como os contos lidos descrevem duas partes do corpo. 1. Nós, as crianças de boca aberta, numa viagem de língua salivada. 2. Foi a primeira vez que eu cumprimentei. O seu olhar era líquido de ternura. Letra A. A que parte do corpo cada narrador se refere? Em 1, a bica, e em 2, aos olhos. B. O que há de particular na maneira como falam? Os narradores, eles criam imagens inusitadas, surpreendentes. C. Explique
o sentido das imagens criadas pelos narradores. Em um, a imagem enfatiza que as crianças sonhavam com os doces de Benguela e por isso salivavam. Em 2, a imagem mostra que o avô estava emocionado e com os olhos úmidos. 9. Em sua opinião, letra A, que sentimentos os contos A Piscina do Tio Victor e O Velho de Alcântara provocam no leitor? Em 1, a beleza do conto está na relação entre as crianças e o contador de histórias. E em 2, na relação entre o avô e o neto. O entusiasmo infantil diante das coisas simples é capaz de emocionar o leitor, assim como o deslumbramento do homem ao presenciar a troca de afeto entre o velho solitário e o neto deles. B. A quem esses textos podem interessar? A todas as pessoas interessadas em histórias ficcionais que tratam de emoções e sentimentos, humanos. Número 10. Leia o trecho inicial da crônica A Visita do Casal de Rubem Braga. Aí, gente, tem um trecho aí, tá? Eu espero que vocês tenham lido. Letra A. Em que pessoa do discurso o cronista inicia a iniciativa? Tá? Número 10. Em primeira pessoa, isso indica que na crônica haverá uma visão particular e subjetiva dos fatos. B. O que a escolha dessa pessoa do discurso indica em relação ao ponto de vista adotado? Em primeira pessoa, isso indica que a crônica expressa a visão particular e subjetiva dos fatos. A resposta é bem semelhante à letra A, né? Que fato é escolhido pelo cronista para iniciar a crônica? A visita inesperada de um casal de amigos que se dirigiam à sua casa. E na letra D, a resposta é pessoal, tá? Como você imagina que a crônica continue? E no número 11, gente, o conto de Miguel Souza Tavares, O Velho de Alcântara emprega a linguagem literária para narrar um fato do cotidiano que ocorre em um dia como qualquer outro, em um restaurante simples. Letra A. Há semelhança entre esse conto e a crônica de Rubem Braga? Em caso positivo, qual é ela? Sim, Letra A, sim, pois ambos tratam de acontecimentos cotidianos. E na letra B, ao usar a estrutura de uma narrativa, o texto reforça as características do conto, que o acontecimento principal mostrou a transformação da personagem central, a chegada ao restaurante com o neto, porque a personagem mostrou-se alegre, descontraída, diferente do que era nos outros dias. Tudo bem? Então, ficou aí somente a letra B do número 7 para a gente fazer a correção, depois, tá ok? Um beijo e até a próxima aula.